Olá, estamos aqui conversando com o Jorge Eduardo Rubens, que ele é presidente da Associação Preserva São Paulo, que é o MOCIP. Jorge, eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância de se preservar o patrimônio histórico em São Paulo, uma cidade que a gente sabe que é grande e cheia de problemas. As cidades que preservam seu patrimônio histórico, a sua história, a sua memória, reconhecidamente elas recebem mais turistas. Então elas ganham mais dinheiro com o patrimônio histórico. A começar pelas cidades históricas, como Ouro Preto e outras, né? Então, o patrimônio histórico rende divisas para as cidades que se interessam por essa questão. Em segundo lugar, a questão da identidade, da relação dos habitantes com a cidade. O patrimônio histórico é uma referência para os moradores, uma referência inclusive afetiva. Então, cria vínculos entre os moradores e a cidade. Então, é uma importância inclusive afetiva, né, a questão do patrimônio histórico, de identidade dos moradores com o local onde eles moram. Você preservar o patrimônio histórico é preservar o meio ambiente. Porque você, para construir um prédio novo, é uma atividade que tem um impacto muito grande no meio ambiente. A construção civil é uma das atividades que maior impacto tem na ecologia. A começar pelos tijolos, pela areia que se extrai dos rios, aí, então tem um impacto muito grande no meio ambiente. Então você preservando os prédios antigos, o patrimônio histórico, você está certamente contribuindo com o meio ambiente. Então a questão ambiental cada vez tem maior importância nessa relação com o patrimônio histórico. Nós sempre dizemos que você preservando o patrimônio histórico, você preserva também o meio ambiente. Então você preservar o teu passado, na verdade, é uma forma de você assegurar o teu futuro. É uma questão que realmente em todas as principais cidades do mundo já tem sido vista com grande importância. São Paulo tem sim um patrimônio histórico muito relevante, muito importante, de todas as épocas, não tanto da época colonial, apesar de ter alguma coisa do período colonial, da colonização, né, até 1800 e 1820 e até um pouco depois, mesmo porque a arquitetura colonial continuou sendo utilizada mesmo depois da independência. Tem algumas coisas do período colonial, como por exemplo as casas bandeiristas e algumas igrejas, né? Do período do ecletismo, que é a partir do final do século XIX, já temos muitos exemplares importantes aqui na cidade, como por exemplo a Catedral da Sé, que é em estilo neogótico. Nós temos o Palácio da Justiça, nós temos o Teatro Municipal, nós temos o Viaduto Santa Efigênia, nós temos vários prédios e edifícios históricos de grande importância para a cidade já do período eclético, né? Que é do final do século XIX até mais ou menos a metade do século XX. O Prédio Martinelli também, o Sampaio Moreira. Período seguinte, que é o período do Art Deco, também nós temos exemplares magníficos em estilo Art Deco, como por exemplo o prédio do Banespa, lá no centro de São Paulo, e outros edifícios muito importantes para a cidade de uma arquitetura de nível internacional, reconhecida internacionalmente. E finalmente, na época do modernismo, que é a partir dos anos 40, anos 50, nós temos exemplares extremamente significativos para a cidade e para a arquitetura mundial, inclusive, né? De grandes arquitetos como Oscar Niemeyer. Um exemplo, o Copan, outro exemplo, os prédios do Ibirapuera, e assim por diante. Então, São Paulo tem uma arquitetura e um patrimônio histórico riquíssimos e muito diversificados. Só que, infelizmente, ainda não tem sido dado o devido valor a esse patrimônio histórico extremamente significativo. Nem aqui em São Paulo, como fora da cidade, né? Eu acho que São Paulo ainda precisa ser redescoberta, tanto pelos próprios habitantes de São Paulo, como pelo mundo inteiro. São Paulo tem realmente uma arquitetura importante de nível mundial. Não fica atrás de cidades como Barcelona ou Xangai, cuja arquitetura tem sido muito celebrada nos últimos anos, né? Barcelona, Bilbao, Xangai estão sendo redescobertas, inclusive do ponto de vista do turismo, né? Pela sua arquitetura extremamente significativa. E eu acho que também é o caso de São Paulo. Eu acho que ainda nós vamos ver São Paulo sendo uma das cidades mais celebradas e festejadas do mundo do ponto de vista da arquitetura. Só falta descobrir a cidade ainda. E nós temos que começar, nós mesmos paulistanos, temos que começar
a descobrir a arquitetura da nossa cidade. E essa é uma das missões do Preserva São Paulo. Revelar o patrimônio histórico, revelar a arquitetura, a paisagem urbana da cidade para os próprios moradores da cidade que não a conhecem. Bom, nós estivemos conversando com o Jorge Eduardo Rubens, da Associação Preserva São Paulo, e nós gostaríamos de fazer um convite para que as pessoas que se interessam pelo patrimônio histórico possam entrar no site www.preservasp.org.br e tirar informações de como participar desse movimento. Nós agradecemos a atenção e pedimos a colaboração de vocês para preservarem essa cidade que é nossa.